Eu vou fazer uma pergunta íntima para você. Você tem pavor de ficar sozinha? Você tem medo de estar só? Ou qualquer outra situação? Você chega, tá na rua, chega em casa, já vai ligando a TV, vai ligando o som, já vai conversando com alguém, já vai se ocupando de tantas coisas, porque você tem medo da solidão? Porque você tem medo de ficar só? Porque você não tem este autoconhecimento de quem você é, ou porque sua mente é tagarela, seus pensamentos não param de fluir, de visitar, né? De trazer situações de desconforto, de medo, de angústia, de segurança, de solidão, de qualquer outra situação. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre solidão. Só a solidão que dói, que fere, que magoa, e a solitude que cura, que traz a paz, que traz a harmonia. Se você está vivendo esse momento ou ficou curiosa para compreender melhor, expandir a sua consciência, seu autoconhecimento, fica comigo até o final. E aí nós vamos poder, né, conversar sobre isso, trazendo exemplos, informações que pode ajudar você a expandir melhor esse conhecimento e mudar a forma que você vive hoje, seja através do medo, da solidão, da dor, da angústia, do medo de estar só. Essa é uma dificuldade que hoje nós enfrentamos no mundo atual, no momento atual, é esse medo, é essa solidão, tá bom? Que bom que você está aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Nichelle e você está no canal A Jornada da Nichelle, uma jornada de autoconhecimento espiritual, um caminho com tantas possibilidades. Que bom! No vídeo anterior eu falei um pouco sobre, né, esta situação do medo de ser independente, do medo da solidão. Então, em função disso, desse medo, a gente acaba criando situações desagradáveis, até mesmo a doença no corpo físico, para chamar a atenção. Porque o medo da solidão, ele acaba criando situações inusitadas, sem que percebemos, porque não é uma coisa consciente que estamos fazendo isso. Você deve conhecer alguém, ou, né, ou pode ser até que esteja vivendo essa situação de pessoas que criam situações para ter a companhia, para ter o aval, a validação de algo, de alguma coisa que estão fazendo. Ou estão num relacionamento, às vezes tóxico, porque tem medo, não consegue ficar sozinha. Tem pessoas que saem de um relacionamento, entram no outro relacionamento, sai daquele ali, entra no outro, e a gente fica olhando e pensa, uau, como é possível? Como ela consegue? Ela pode ter outras situações, outros componentes ali, porque se eu não conheço a pessoa, não conheço o que ela está vivendo, eu não posso já definir que é uma solidão. Pode ser a solidão que a pessoa não consegue ficar só, e ela se sujeita a ficar ou passar por inúmeras situações desagradáveis, degradantes, digamos assim, no sentido de, eu até dei exemplo no vídeo anterior, a chupeta, né, o bico, que a pessoa usa como muleta. A criança, ela aprende, né, com o tempo a viver isso, né? E a gente, na vida adulta, a gente vai encontrando outras muletas, outras situações para substituir, digamos, aquela carência, aquela falta de atenção, de carinho. Então a gente se submete, aceita pequenas migalhas, pedacinhos de situações para ganhar essa atenção, este entendimento. Veja, então hoje eu quero falar exatamente sobre isso, essa solidão que dói, que nos causa desconforto, e a solitude, que nos traz a cura, o conforto, o bem-estar, a paz, a harmonia. São duas situações legais que podem ser vividas desde que você tenha essa compreensão e queira viver. Porque, como eu sempre falo, nós somos seres espirituais vestindo essa roupagem humana. Então, nesta roupagem, neste caminho, nessa jornada, nós vamos fazer experiência de tudo que nos propomos. Né? Tudo que eu digo aqui é o que nos propomos, porque muitas coisas que a gente observa, olha para fora, e pessoas vivendo que nós não nos propomos a viver. Às vezes, nos propomos a experiência é olhar, é ter compaixão, é se identificar, ou até a repulsa. Talvez essa seja a experiência, mas não estar vivendo aquele momento. Então, a solidão, ela pode ter sido, pode não, eu acredito que
todo ser humano, eu vou aqui englobar, universalizar, né? Mas quase que a maioria dos seres humanos vive esse momento. Seja o bebê, quando ele está lá, digamos assim, enquanto não tem uma linguagem, não consegue se expressar de outra forma, que ele usa essa bengala, digamos, da chupeta, ou de qualquer outra situação, né, o peito, o leite, quando ele mama e tudo mais, pode ser uma bengala no sentido de conforto, de bem-estar. A gente vai aprendendo. Então, a solidão, ela pode ser vivida em qualquer etapa da nossa vida. Uma criança vive solidão? Sim. Sim, e nós estamos num século onde os especialistas falam muito sobre isso, que a gente sobrecarrega as crianças para fazer inúmeras atividades e a criança fica, às vezes, depressiva, tem que tomar medicamentos por esse motivo ou por outros motivos, mas ela também vive a solidão. O adolescente, ele passa por esse momento de solidão. A vida adulta, na fase, digamos, mais lá na frente, né, também sente essa solidão. Normalmente nós estamos acostumados a olhar para esse foco dessa idade, onde as pessoas, um casal que estava sempre junto, um morre primeiro do que o outro, e aí a gente olha para aquilo ali como uma pessoa na solidão. Eu dei exemplo no vídeo anterior sobre essa senhora que eu conversei, que eu atendi, e que ela estava tendo uma queixa de dor de um médico para outro, fazendo exame, tomando medicamentos e tudo mais, observando todo o relato da vida dela, da história, das queixas que ela tinha, era a solidão, era um medo de estar só. Então, esse contexto atual que nós vivemos, na nossa época, na nossa era, uma era de muita, digamos, velocidade, rapidez, distrações tecnológicas, de tudo quanto é tipo de coisa, pode nos levar a este momento de solidão, porque é muita distração, muita coisa externa, que nós temos que nos ocupar. Então, quando eu entro dentro de casa, eu já entro neste ritmo, neste movimento, com o pensamento acelerado, com o coração já com batimento acelerado. Eu já vou ligando a TV, eu já vou ligando o som, eu já vou buscando encontrar dificuldade para me distrair. Não é consciente isso. A gente faz, né? É automático, é o piloto automático. Você liga, e aqueles carros automáticos, né? Você liga e ele vai embora. Você se ocupa sem saber. E aí, quando bate a solidão ela é, digamos, natural, mas tem a solidão que te leva para o fundo do poço. Já falei em muitos outros vídeos que eu já vivi isso. Eu vivi numa tenridade, na minha adolescência, esse fundo do poço, mas eu vivi em outros momentos da minha vida, que eu não sabia exatamente o que era, mas era um apagar da energia que eu tinha. Um apagar das luzes, a escuridão, não era penumbra, era muito mais escuridão, onde nem os pensamentos conseguiam circular. Ou um pensamento único de não sentido da vida, de destruição, de não quero mais ficar aqui, eu não pertenço a esse mundo, o que eu estou fazendo aqui? É um desencontro, sabe? Hoje eu penso isso, um desencontro, um desencaixe da alma com o corpo. A alma quer viver, ela quer fazer a experiência, mas parece que o corpo não dá conta disso, ele não quer ter contato com aquilo ali. Então ele se afasta ou ele se distrai de uma forma incrível. Então tem muitos, muitos exemplos. Se você olhar aí para a sua vida, para o seu cotidiano, para o seu contexto, para as pessoas que você convive, você vai identificar. Mas veja, como eu falei, é uma experiência que nós viemos aqui para viver experiência, experimentar. E se eu não gosto, eu vou fazer uma nova experiência. Nós vivemos num mundo de dualidade, onde tem os contrastes do bom e do mal, do saboroso e do não saboroso, do doce e do amargo. Então é uma experiência. Você não precisa ficar grudada naquilo ali, naquele espaço. Só que, como eu já falei em outro vídeo, que o nosso cérebro, ele não é que ele seja preguiçoso, mas ele é economia. Ele faz economia de energia. Então, se ele está acostumado a vibrar naquela energia ali de estou triste, estou doente, não consigo, não posso, ninguém me olha, ninguém me gosta, ninguém me quer, ó vida. Tem até um desenho que fala sobre isso, né?
ele está acostumado com essa energia, com essa vibração, ele não vai mudar. Tudo que tem a ver com aquilo ali, ele traz para dentro dessa energia e continua vibrando nisso e vai ficando maior e maior e maior, né? Então tem muitas formas que eu estou me boicotando, muitas formas para viver essa solidão. No fundo, se a gente pudesse reunir todas essas formas, só vai sobrar uma, que é o medo. Medo da rejeição, medo da não aceitação, medo de se mostrar, de aparecer. Eu trabalhei uma vez com uma pessoa, ela tinha uma certa obesidade, e a gente trabalhou muitos meses em função olhando para a sua história de vida, olhando para a sua caminhada, para a sua jornada. Nós tivemos um entendimento, né? Eu primeiro e ela depois, porque fomos trabalhando isso, no sentido de que aquilo tudo que o corpo estava não querendo se mostrar, digamos que estava se escondendo através daquele corpo, né? Por detrás daquilo ali eu tinha algo que era vergonha. Era vergonha. Veja, a vergonha é um sentimento que eu acredito que muitas pessoas se identificam com isso e leva a pessoa a um estado de solidão, de afastamento, de tortura, não só mental, mas corporal, existencial, gera esse vazio. Então ela tenta preencher, às vezes não é nem com a companhia dos outros, porque às vezes essas pessoas elas se isolam, ela tenta preencher com alimento, com comida. Mas o sentimento que estava por detrás, que causava tudo isso, era a vergonha de uma situação que ela tinha vivido lá na fase, digamos, da adolescência, um pouquinho antes, que leva ela a fazer isso, sem consciência, que não é consciente que a pessoa faz isso. Tem muitas pessoas que vivem esse estado de solidão profunda e que elas acabam se causando desconforto, cortes no corpo, na pele, nas pernas, no sentido de se esconder. Não sabe exatamente como lidar com aquela solidão, com aquela dificuldade, com aquela dor, com aquele medo, com aquela insegurança, com aquele desprezo, aquele abandono. Não vou dizer que todas as pessoas que fazem isso, a causa é esta, tá? Porque eu parto do princípio e aprendi, estudei e trabalho há tantos anos no consultório, entendo esse entendimento, que cada pessoa é única, cada pessoa ela reage de uma forma diante de uma situação, porque depende da estruturação, como ela se estruturou ao longo da caminhada. Por que ela usa essa solidão ou esses artifícios, né, digamos assim, para se esconder ou para chamar atenção? Olha que interessante. Um pode ser para se esconder e outro para chamar atenção. Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Eu posso ter situações semelhantes? Posso, mas cada um vai viver o seu formato. Veja, então, no decorrer da nossa vida, nós vamos fazendo essas experiências. À medida que ela começa a se tornar desconfortável, nós não estamos mais confortáveis com essa experiência, nós podemos mudar para fazer a experiência oposta. E aí entra a solitude. A solitude é a cura disso, é a autoaceitação, é o autoentendimento de quem eu sou. Porque até então eu estou vivendo um momento, uma situação, uma experiência que eu não compreendi. Eu vivi ela na sua intensidade. No momento seguinte, eu vou viver um outro lado de compreensão, de aceitação. Aceitação do meu corpo, aceitação de como eu sou, de como eu vivo, do que eu faço. Eu começo a ter experiências daquilo que eu gosto, autoaceitação. Por exemplo, eu vivi momentos na minha vida em que eu não gostava do meu corpo, não gostava de quem eu era, de como eu me apresentava. Nada do que eu fizesse era legal, porque eu me olhava em função do olhar do outro, de uma comparação. Porque eu olhava para uma pessoa, digamos assim, que ela tinha um corpo bonito, ela tinha um cabelo bonito, ela tinha uma pele bonita, sei lá, tantas coisas que quando você olha para uma outra pessoa, você pode dizer, eu não sou igual, eu queria ter aquilo, eu queria ter aquele corpo, eu queria ter aquela roupa, eu queria ter aquela casa, eu queria ter, e já que eu não tenho, eu sou infeliz. Então eu me coloco em depreciação, né? Mas aí, quando eu compreendo tudo isso, que cada um é um ser diferente, cada um tem uma experiência para viver, cada um tem um comportamento diferente, eu posso olhar para mim de uma forma diferente. Eu posso apreciar aquilo que eu tenho. Porque, na verdade, meu corpo é único. Não existe nenhum corpo igual no planeta
igual o meu corpo. O meu corpo é único e nós vamos viver essa experiência. Nós escolhemos, a alma escolheu estar neste corpo para viver essa experiência. E a experiência da solidão é um momento. E a experiência da solitude é outro momento. E aí você escolhe. Você escolhe. Se eu perguntasse agora em que estágio da sua vida você está? Você está ainda no caminho, no estágio da solidão? Vivendo tudo isso? Ou você já está se encaminhando para o estágio da solitude, da cura, da paz interior, da harmonia, do equilíbrio, da autoaceitação? Talvez você agora, no momento, não soubesse me dizer. Mas se você parasse agora, neste momento, parasse, silenciasse a sua mente, aquietasse tudo. Claro que os pensamentos não param, mas se você conseguisse aquietar, desligar a TV, desligar o som, desligar todo o barulho lá fora, né? Se você conseguisse escutar o silêncio interior, você ia começar a perceber do quanto você é você. Quem é você? Quem é você neste momento que está aqui nesse corpo? Eu tenho um exercício, né, que eu sempre ensinava isso e aprendi a fazer isso de uma forma tão legal, é você olhar no espelho. O quanto você se suporta olhar no espelho. Essa é uma, digamos assim, um teste valioso, né? De você olhar no espelho e olhar para você mesma. Você consegue? Quanto tempo você consegue ficar encarando você mesmo, olho no olho, olhando para sua alma, porque o olho no olho é você olhar para sua alma. Você consegue? Quanto tempo você consegue? De você começar a apreciar quem você é, ou permitir que a sua alma se manifeste, se apresente através da intuição, você falando com você mesma, você permitindo que isso venha até você. Que tal? Eu conheço muitas pessoas que têm dificuldade de fazer esse exercício. Muitas pessoas. Mas a partir do momento que você começa a fazer isso, não olhando para o seu cabelo branco ou para qualquer outra situação, mas olhando para você, encarando você. Quem é você? Quem é este eu que habita esse corpo amoroso? Eu também conheço pessoas que não conseguem fazer isso, elas se distraem, elas olham, não tenho tempo para isso, não vou fazer isso. Porque na verdade é isso, esse momento interior que a gente consegue olhar, não precisa nem questionar, fica olhando. Eu todas as vezes, lá no início que eu comecei a fazer esse teste, esse exercício, eu lembro que eu chorava. Eu chorava, eu não conseguia, não é chorava porque sei lá, emocional, mas assim no sentido, acho que de amor mesmo. Eu acho que surgia um amor, sabe, aquele amor puro, porque é se identificar com a sua alma, é reconhecer a sua alma. A gente diz isso, tem frases que falam sobre isso, né? Que os olhos são a janela da alma. Eu acho que é verdadeiro isso, porque quando você olha para uma pessoa no olho, que você encara essa pessoa no olhar, você está olhando para a alma. Então, quando numa discussão, alguma coisa, você conseguir olhar para outra pessoa no olho dela, você desarma ela, porque você está olhando no olho. Você não está mais interagindo através do comportamento, porque o comportamento normalmente ele é tagarela, explosivo, mas quando você olha no olho, você está olhando na profundidade e você desarma ela. Então, o mesmo é você olhar no espelho. Quando você olha no espelho para os seus olhos, você está olhando diretamente para a sua alma. Olha, existe maior intimidade do que essa? Você com a sua alma. Olha, isso é tão lindo, tão lindo. Eu cheguei a me emocionar assim, ó. Então, quando eu estou aqui olhando diretamente para você, é como se eu estivesse olhando para a sua alma, conversando com a sua alma, sem esses comportamentos, sem esse pensamento tagarela. Eu estou olhando para você, diretamente para a sua alma. Então, este é o momento da solitude. Esse é o momento amoroso, do encontro consigo mesma. É o autoconhecimento. Olha que lindo isso. O encontro com a sua alma é um encontro amoroso. É o encontro com Deus. E teve um vídeo aí que eu falei, em que o menino lá na praia, o surfista, né? E eu perguntei como é que era estar lá dentro do mar. E ele falou sobre isso, é o encontro com Deus. É quando não tem mais distração. É quando a solitude se faz presente, a cura está presente, a energia está presente.
É o encontro com Deus, o Deus interior, o Deus que habita em mim. Eu tenho uma frase que eu costumo fechar os vídeos, né? O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. E é bem isso. É o Deus que habita em mim. Então, neste momento de solitude, que eu estou ali comigo mesma, com essa paz interior, é o encontro com a luz, com o amor, com a divindade. Olha que lindo, que bacana isso. Então, existe alguma, além dessa técnica que você pode aplicar, né? Eu acho que é um exercício, é um processo. Tudo na vida é um processo. A gente não vira uma chave assim tão rapidamente, né? Mas a gente pode começar a fazer essa apreciação de pequenas coisas. Se você não consegue hoje fazer esse processo de olhar para você mesma, de entrar em contato com esse ser que você é, esse ser espiritual maravilhoso, vai fazendo aos poucos, através de uma oração, de uma meditação. Meditar é me dizer, né? Por isso a meditação tem esse sentido, me dizer. Muitas vezes é silenciar, olhar um céu, né? Hoje de manhã eu estava caminhando e eu olhei para uma árvore que normalmente ela está com os galhinhos secos, ela não entende, já cortaram, podaram tantas vezes, né? E de repente eu olho para ela, ela está cheia de broto, cheio de broto. Uau, eu me emocionei de olhar a vida brotando ali, né? E aí eu fui até ela, coloquei a mão e eu agradeci, num momento silencioso, né? De solitude, de paz, de amor. Eu coloquei a mão nela e agradeci. Gratidão pela vida que brota, pela vida que surge. Eu tenho certeza que essa árvore, onde quer que estejam as suas raízes, ela deve ter se comunicado com tantas outras árvores para emanar essa solitude, essa paz, essa amorosidade que eu transmiti naquele momento. Veja, é coisa simples, não é uma invenção, não é uma comunicação telepática, é uma amorosidade, é uma sincronicidade, é tudo de bom que a gente pode pensar neste momento. Então, essa simplicidade, esse exemplo que eu dei, está em tudo, todos os espaços. Pode estar dentro da sua casa, pode estar na natureza, pode estar em qualquer lugar, no seu filho, na sua filha, na sua família, no seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos. Pode estar em qualquer lugar. Respeite isso, aprenda no silêncio escutar essa voz interior, essa intuição. Seja que você considere o anjo da guarda, o seu eu interior, o universo, a divindade, Deus, como queira, como você costuma se identificar e chamar isso para você, tá bom? Você implora para Deus, você chama Deus, você xinga Deus, você faz uma oração pedindo, mas não acreditando, né, naquele retorno. Sabe aquela coisa automática, né? O carro automático que você entra, liga na chave e vai embora, né? Às vezes a gente está nesse estágio de oração automática, do mantra automático, tudo automático. E a gente não acredita muito, não confia muito que vai haver um retorno. E aí o universo vai te trazer mais, dependendo daquela vibração que você está vivendo ali. Ó. Uma vibração constante de falta, de escassez, de solidão, de dor, de angústia, de abandono, de qualquer coisa. Mas se você silencia, se você consegue encontrar esse ponto de equilíbrio, essa solitude, aonde você silencia tudo lá fora, tenha certeza que esta oração, este pedido de socorro, este mantra, ou essa energia, esse desejo, vai chegar rapidamente para você. Porque você se permitiu fazer essa escuta, silenciar. A sua vida vai fluir com muito mais leveza, com maestria. Eu acredito nisso. E nós estamos vivendo um momento energético de uma rapidez com que as coisas estão acontecendo que você não faz ideia. Você não faz. Se você está adormecido, se você ainda não está desperto, se você ainda está barganhando, né, com essa solidão, com esse vitimismo, você não consegue perceber a velocidade com que você está trazendo de volta, com que você está co-criando neste momento na sua vida. Porque sim, nós cocriamos o tempo inteiro. Nós cocriamos a nossa realidade. E a nossa realidade é aquilo que vivemos, é a nossa vida. É tudo que está aí dentro. A solidão, o vazio existencial, a dor, a angústia, o vitimismo. Você está cocriando isso. Ou você pode cocriar, não quero mais isso. Eu vou cocriar agora felicidade, bem-estar, a solitude, essa energia amorosa de gratidão. Você pode cocriar. O universo vai te trazer aquilo que você está vibrando neste momento. A vibração energética. Onde você está?
Qual é a vibração que você tem? Sabe? Que você tem neste momento de escassez, de medo, de insegurança, de não querer estar sozinho, estar pulando de um relacionamento para outro, de um trabalho para outro, ou de qualquer outra situação, com medo de estar só. O medo de estar só vai te trazer mais medo de estar só. Vai te trazer situações aonde que você vai se sentir só, mesmo ou embora esteja acompanhada. Então, a escolha sempre é nossa. A escolha é nossa. Nós podemos escolher aonde nós queremos vibrar. Então, se você tem este conhecimento, eu tenho certeza que você vai querer vibrar nessa solitude, que você não vai querer vibrar mais na solidão, que dói, mas vai vibrar na solitude que cura, que traz harmonia, que traz alegria, que traz bem-estar. Olha que lindo isso. Eu quero que você reflita sobre isso. Que você pode até questionar, por quê? Por que eu estou aqui vivendo isso aqui? Por que eu estou me vitimizando? Por que eu estou sempre tentando estar só, me escondendo da vida, seja através do seu corpo ou de qualquer outra situação? Por que eu estou nesse vitimismo? Porque ao questionar, você vai iluminar isso. E ao questionar, você vai silenciar e o universo, a mente, Deus, seja quem for, seu eu interior vai te trazer essa resposta, desde que você pare para escutar. Porque sim, o universo, Deus, o Criador, a fonte, a natureza, estão sempre nos respondendo. Sempre. Basta a gente parar para escutar. Ele vai escutar nossas preces, nosso diálogo. Procure falar alto, porque ao falar alto, você está emanando a sua energia, a sua vibração. E a escuta, ela vem com a frequência muito mais rápida. Tá bom? E faça esse teste, esse exercício de se olhar no espelho, olhar para a sua alma. Comece a criar esse hábito dentro de você, que tudo vai responder, que tudo vai fluir. Faça, e se quiser me contar essa experiência, será maravilhoso. Depois você pode deixar nos comentários ali o que você sentiu ao olhar para a sua alma, a poder entrar em contato com a sua alma, o arrepio, a vibração, a energia, o amor que emana dali. Olha, nós somos tão amorosos, nós somos esses seres amorosos, vibrando amor, através dos nossos poros, de tudo que nós fizemos. Mas não esqueça, não se sinta culpado, não fica nessa cobrança, por que eu faço isso, por que eu faço aquilo. Você está fazendo uma experiência. Tudo na vida, tudo nesse planeta, tudo nessa nossa passagem por aqui são experiências maravilhosas. Seja grata por qualquer experiência que você esteja vivendo nesse momento, seja de dor ou seja de amor, tá bom? Gratidão. Eu espero de coração que eu possa ter esclarecido para você essa diferença, a solidão que dói e a solitude que cura, que abraça, que expande a nossa consciência, o nosso autoconhecimento, tá bom? Se você ficou até aqui agora, eu sou muito grata por você estar aqui. Então, para que mais pessoas possam se beneficiar deste conhecimento, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, acione o sininho e compartilhe. Compartilhe com alguém que possa se beneficiar deste conhecimento. É um momento amoroso da gente poder compartilhar, da gente levar para outras pessoas aquilo que é bom, aquilo que nos faz bem. De repente alguém está precisando exatamente deste autoconhecimento, dessa expansão ou desse entendimento para saber que aquilo que ela está vivendo, ela pode se libertar, ela pode deixar de lado isso aí para viver outras coisas, tá bom? Gratidão, gratidão. Um beijo no coração. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus amoroso que habita em você.